nós vamos falar da circulação econômica, tratando do tema mercado, concorrência, preços. Quando se fala neste tema, toca-se justamente, como adiantado já na introdução geral, à produção de excedentes. Temos, de um lado, a oferta destes excedentes e a procura, do outro lado, daqueles que têm carência desses excedentes. E quando se fala em oferta e procura, normalmente se pensa em ofertantes que serão ou produtores diretos ou intermediários que compram do produtor para vender ao consumidor, e consumidores. Mas nem sempre do lado da demanda está um consumidor. Por quê? Justamente porque aquele que se vai dedicar a produzir vai precisar adquirir os bens necessários para confeccionar seu produto ou para prestar o respectivo serviço. Não? Basta pensar aqui que o hospital vai procurar adquirir equipamentos de raio-x. E ele, em relação aos equipamentos de raio-x, estará no polo da demanda, não no polo da oferta. No polo da procura, não no polo da oferta. E neste caso, nós iremos trabalhar com um conceito denominado procura derivada. Por quê? Porque a procura originária é a procura do consumidor. E no pensamento clássico, entende-se que a atividade de produção decorre justamente da possibilidade de aquele que se dedica a essa atividade lograr atrair consumidores. Ou seja, que o mercado se organizaria em torno do consumidor. Então, por esta razão, esta procura realizada pelo fornecedor é chamada de procura derivada, não de procura originária. Esse conceito foi trabalhado, em especial, por John Bates Clark. Pois bem, e supõe-se que os agentes que atuam, que estão no mercado, os agentes que estão no mercado, estariam em pé de igualdade, ofertando bens a disputar a preferência dos possíveis adquirentes, e os adquirentes, por sua vez, estariam em pé de igualdade a verificar qual dentre
os ofertantes consultaria melhor as respectivas preferências. E, por outra banda, a multiplicidade em um polo e no outro asseguraria o estabelecimento de um equilíbrio espontâneo entre sujeitos que buscam com o mesmo afã atender ao seu próprio interesse, ao seu interesse pessoal. Ou seja, no âmbito da oferta, o agente busca a obtenção do maior preço possível para entregar o bem ou o serviço ao adquirente. No âmbito da demanda, o agente busca pagar o menor preço possível para obter o maior número de bens e serviços. Pois bem, este modelo ideal, que é o denominado de concorrência perfeita, em que o ponto de encontro dos interesses vai se dar no preço, na realidade, nós vamos verificar que nem sempre isto vai ocorrer. Nós poderemos encontrar situações em que não há a possibilidade de uma multiplicidade de agentes ofertando aquele mesmo bem, situações em que um agente ofertará sozinho aquele determinado bem, seja por razões de fato, seja por razões de direito, e situações em que somente alguns poderão ofertar aquele determinado bem. Estas situações, que serão estudadas de um modo mais minudente quando estivermos nos debruçando sobre as falhas de mercado, são: a primeira, o monopólio, em que só há um agente ofertando, e o oligopólio, em que há poucos agentes ofertando. Nessas hipóteses, a possibilidade de barganha, a possibilidade de negociação do lado da demanda reduz-se quando não se aniquila. E quando se fala em monopólio, é interessante ter presente o seguinte: embora, sob o ponto de vista formal, possa existir uma multiplicidade de agentes atuando, é perfeitamente possível que esta multiplicidade se converta em algo meramente aparente. Os agentes combinam a prática de um único preço, ou a adoção de um único padrão de produção. Trata-se aqui da típica situação em que, embora haja formalmente uma multiplicidade de agentes, há
em realidade, um efeito de monopólio. E o mesmo se pode dizer em relação ao oligopólio. Aliás, quando a atividade não é prestada originariamente em caráter monopolístico, o oligopólio é uma fase de transição para o estabelecimento do monopólio. E, de outra parte, muitas vezes nós vamos ver a tendência à concentração, que é o oposto da concorrência. Nós vamos ver isso também quando estivermos a estudar as falhas de mercado. Nós vamos ver a tendência à concentração quando a concorrência chegar num nível tal que ela não propicie a obtenção de lucros mais elevados. E a concentração, por vezes, vai conferir algumas vantagens aos agentes econômicos, como, por exemplo, a de arredar o denominado custo marginal, o início do custo marginal. Reduzir o tempo que se leva para se obterem informações. Permitir a denominada economia de escala, isto é, a produção em série, em grandes quantidades, com o custo marginal empurrado para cada vez mais longe. Mas ela também reduz a possibilidade de escolha por parte do outro polo. O interessante é que se costuma falar muito na concentração no polo da oferta, mas ela também pode existir no polo da demanda. Pode existir a situação de um único adquirente dos bens que sejam ofertados por vários dentre os que atuam no mercado. A situação que se pode figurar. Pensemos em uma região no interior do Brasil que seja cercada, a cidade é cercada por fazendas e ali só tem um supermercado. Este único supermercado será o único a adquirir os bens ofertados pelos agricultores. É a famosa hipótese do monopsônio. Monopsônio é um único adquirente. É a situação em que há um único adquirente. Ao lado do monopsônio, analogamente ao que ocorre em face do monopólio e do oligopólio, há o oligopsônio. Pois bem, então, com isto, introduzimos os temas do mercado, da concorrência e da concentração. E estes temas vão ser de uma importância jurídica extraordinária, porque a verificação da concentração ser ou não ser danosa ao mercado será objeto de controle por parte do poder público. Justamente porque
não é de hoje que se percebe que a concorrência deixada a si tem um caráter autofágico, tem um caráter de autodestruir-se. La concurrence tue la concurrence, dizem os franceses. A concorrência mata a própria concorrência. E, neste caso, torna-se admissível a atuação do poder público para controlar os atos de concentração. Nos Estados Unidos, sim, nos Estados Unidos, repito, quantas vezes for necessário, tendo em vista a ideia de que, se não se adotar uma visão de despotismo para o agente que explora a atividade lucrativa, estar-se-á a prestar homenagem ao comunismo, nos Estados Unidos, a Federal Trade Commission é o órgão responsável pela tutela da concorrência. Na Itália existe a Autorità Garante della Concorrenza. Foi fundada até há bem pouco tempo, diga-se de passagem. Já com o processo da União Europeia bastante avançado. Cá no Brasil, desde 1962, nós temos o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Este tema, consoante dito, será mais esmiuçado, mais trabalhado, quando estivermos a discutir as falhas de mercado. E agora nós vamos entrar no tema do preço. A ideia é que o preço se forme naturalmente pelo equilíbrio dos interesses da oferta e da procura. Entretanto, o movimento da oferta e da procura nem sempre explicará como é que se vão formar os preços. Às vezes, estes podem decorrer de ajustes realizados entre os próprios agentes ofertantes, chamados preços administrados. Outras vezes, eles podem ser estabelecidos coercitivamente pelo poder público, no caso de tabelamentos em que é fixado um determinado numerário, congelamentos em que se mantém num determinado momento e por determinado período o preço que é praticado sem alteração. E há também figuras como os preços políticos, que são aqueles que se voltam a propiciar o acesso a determinadas utilidades, embora não tenham o escopo de mostrarem-se aptos a gerarem lucro. Eles pura e simplesmente vão permitir uma certa racionalização da prestação dos serviços. O exemplo que Einaudi invocava era sempre o das passagens de trem. De qualquer modo, nós estamos agora a encerrar a primeira parte da circulação econômica, que
será explorada neste curso. Muito obrigado.